para reparar o dano material. Suponhamos que a Justiça Civil condene o meliante, o bandido, o assassino, a indenizar 20, 30, 100 mil para a família da vítima. A Justiça vai buscar o imóvel na mão de quem esteja. Quando você for comprar um imóvel, verifique se o dono, aquele que está vendendo, não está respondendo um processo criminal. Se estiver respondendo um processo criminal, automaticamente o imóvel do delinquente já está hipotecado, independe de contrato, à família da vítima ou à própria vítima, caso ela não tenha falecido, para reparar futuros danos cíveis. Pode deixar fora da lâmina, que não interessa mais para nós. Deixa eu ver se tem mais alguma observação que seja importante para nós. A hipoteca, importante, registro da hipoteca. A hipoteca, para ter valor contra terceiros, o contrato de hipoteca tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis da localização do bem. Então, se eu dou o meu apartamento, que é localizado em Salvador, eu dou a hipoteca, o contrato de hipoteca tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis de Salvador. Por quê? A gente chama de averbado à margem, para que um terceiro de boa-fé, se ele for comprar o meu imóvel, posso vender para ele o imóvel que está hipotecado ao Banco do Brasil? Posso. Mas o terceiro, quando chegar no cartório para registrar, o escrivão vai dizer, olha, esse imóvel está hipotecado ao Banco do Brasil. Então ele sabe que está hipotecado. Se ele comprar, ele está comprando sabendo que está hipotecado ao Banco do Brasil. Por isso, o contrato de hipoteca tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis da localização do imóvel. Extingue-se a hipoteca. Pode voltar para a lâmina lá que é importante. Extinção da hipoteca. 60. Aí, isso é importante. Extinção das garantias são importantes. Extingue-se a hipoteca pela extinção da obrigação principal. Isso serve para o penhor, serve para a alienação fiduciária, serve para a fiança. Então, extinguiu a obrigação principal, extinguiu o acessório. Lembrando novamente, a fiança, a hipoteca, o penhor e a alienação fiduciária são garantias acessórias. Acessório segue o principal. Se a obrigação principal morre, o acessório morre. Próxima. Pelo perecimento da coisa. O navio estava hipotecado ao Banco do Brasil, o navio afundou. Acabou a hipoteca? Acabou a hipoteca. A aeronave estava hipotecada, ela caiu, explodiu. Acabou a hipoteca? Acabou a hipoteca. Cuidado. Eu não disse, o Código Civil não disse que o perecimento da coisa acaba com a dívida. Ele não disse isso. Ele disse extingue a hipoteca. A dívida continua. Por isso que os bancos colocam nos contratos. Em caso de perecimento da coisa, fica o devedor obrigado a substituí-la, etc. e tal. Então, cuidado, se cair na prova assim, extingue a dívida garantida por hipoteca ou perecimento da coisa. Mentira. A dívida não extingue. O que extingue é a hipoteca, o contrato de hipoteca. A dívida principal continua. Pode seguir? Pela resolução da propriedade. Veja bem, eu financei um apartamento pela Caixa, por hipótese, e acho que já paguei tudo, e a Caixa continua me cobrando. Eu entro com uma ação judicial para provar que eu já paguei. Quando a Justiça determina que, olha, de fato você já pagou, você não deve mais nada para a Caixa. Então resolve-se a propriedade. A Justiça decidiu que eu já paguei, então a propriedade da coisa é minha agora. Então não tem mais sentido ela estar hipotecada. Se resolveu essa propriedade, ela estava em garantia da dívida. A dívida já está quitada, resolve-se. Não tem mais sentido aquela garantia estar para a Caixa ainda. Próximo. Pela renúncia do credor. Renúncia de quê? Renúncia da garantia. Não confundir renúncia com remissão com 2 S. Renúncia do credor quer dizer que o credor abriu mão da garantia. Pode acontecer? Pode. O banco chega e fala, não quero a hipoteca mais, não precisa mais. A hipoteca acabou. A dívida continua? Continua. Ele não disse que você não precisa pagar a dívida, só disse que abriu mão da hipoteca. Próximo. Pela remissão com C cedilha. Remissão com C cedilha é aquele caso que eu expliquei aqui. A Caixa Econômica, percebendo que vai levar um prejuízo, pede a remissão com C cedilha. A remissão vai acabar com a hipoteca daquele imóvel, porque ele vai ser remido à Caixa. Próxima extinção. Pela arrematação ou adjudicação,
também já expliquei aqui, esse carinha aqui arremata o imóvel, ao arrematar, acaba a hipoteca, porque vai passar para ele o imóvel, o dinheiro da arrematação vai ser distribuído pela ordem de grau aos credores. Então, a arrematação e ainda pela adjudicação. O Banco do Brasil tem um imóvel em hipoteca, meu, ele pede a adjudicação, pede para passar para ele o imóvel pela via judicial, a hipoteca extingue-se. Terminou a extinção? Pela renúncia, pela remissão com C cedilha, pela arrematação e adjudicação, e acabou. Tem um detalhe interessante que ele fala assim, as hipotecas sobre as estradas de ferro serão registradas no município da estação inicial da respectiva linha, questão de prova. Lembra que eu falei que a estrada de ferro pode ser hipotecada junto com a máquina? Pode ser hipotecada junto com a estrada? O registro, então, vai ser no município da estação inicial da respectiva linha. Pronto, terminamos hipoteca. Neste momento, acabamos de ver a hipoteca, então nós vimos como garantia real o penhor, a hipoteca, e vamos ver agora a alienação fiduciária em garantia. O que é a alienação fiduciária em garantia? Até 1997, nós tínhamos a alienação fiduciária só era possível para bens móveis. Não existia, não se admitia alienação fiduciária de coisa imóvel. Fechando, só para concatenar as ideias. Aval, fiança, penhor, hipoteca, alienação fiduciária. Garantia pessoal, garantia pessoal. Garantia real, garantia real, garantia real. Contrato acessório, fiança, e penhor, contrato acessório, hipoteca, contrato acessório, alienação fiduciária, contrato acessório. Aval, garantia autônoma. Penhor, coisa móvel, particularmente o penhor mercantil, que é o que está no edital. Hipoteca, coisa imóvel, regra. Alienação fiduciária, coisa móvel ou coisa imóvel. A partir da lei de 1997, para favorecer a Caixa Econômica Federal, que foi bom isso, não é ruim, ficou-se admitida a partir daí a alienação fiducial de coisa imóvel. Então, para a prova, penhor, coisa móvel, hipoteca, coisa imóvel, regra, lembrando que existem aquelas exceções de navios, aeronaves, acessórios, e alienação fiduciária de coisa móvel ou imóvel, tanto um quanto o outro. Bom, a alienação fiduciária, a gente diz que é uma garantia sui generis. O que é uma garantia sui generis? A regra é que o penhor são dadas coisas móveis do próprio devedor ou de terceiro. Eu posso dar um veículo do meu pai em penhor, em garantia? Posso, por que não? Sem problema, desde que o meu pai assine o contrato concordando com isso. A hipoteca, eu posso hipotecar o imóvel do meu vizinho em garantia? O imóvel da minha sogra em garantia? Posso, por que não? Desde que a minha sogra assine o contrato concordando. Onde é que eu quero chegar? Eu estou querendo dizer para vocês que o penhor é sobre coisa móvel do devedor ou de um terceiro. A hipoteca é coisa imóvel do devedor ou de terceiro. E a alienação fiduciária? Aqui tem uma diferença clássica. Aqui, a alienação fiduciária, a coisa dada em garantia, não é do devedor. Por isso, a gente diz que é uma garantia sui generis. O que é sui generis? Uma coisa sui generis é uma coisa específica, só ela é assim. Não é comum, é uma coisa determinada, poucas coisas são assim.
Então, com relação às garantias, se caísse numa prova assim, das garantias do Sistema Financeiro Nacional, marque abaixo o item que contém uma garantia sui generis, uma garantia específica diferente das outras, alienação fiduciária. Por que ela é diferente das outras? Repito, porque no penhor, a coisa dada em garantia é uma coisa móvel, que pode ser tanto do devedor quanto de uma terceira pessoa. Pode. Eu posso pegar um carro do meu pai e dar em penhor, em garantia. O credor concorda, meu pai vai assinar. A hipoteca, também posso dar bens imóveis do devedor, como posso dar bens imóveis de terceiros, não tem problema algum. Repito, desde que o terceiro assine o contrato concordando e o banco concorde, o credor concorde. Agora, presta bastante atenção. Na alienação fiduciária, a coisa dada em garantia é do próprio credor. Você está maluco, Cabral? Não estou maluco, presta atenção. Quando eu dou um bem em alienação fiduciária, esse bem é transferido para o credor. Então vamos lá, nós temos aqui o Banco do Brasil, temos aqui Cabral. Eu estou pegando um empréstimo no Banco do Brasil ou um financiamento, vou dar em garantia um bem X. Esse bem, que é da minha propriedade ou da propriedade de outrem, ele é passado para a propriedade do próprio credor. Portanto, eu posso afirmar que o bem alienado, o bem dado em alienação fiduciária, passa à propriedade do credor. Por isso que essa garantia ela é diferente das demais. O bem dado em garantia não é do devedor ou de terceiro, como no penhor, como na hipoteca. O bem dado em garantia é do próprio credor. Ele é passado para o credor. Então nós temos o credor fiduciário, o devedor fiduciante. O Banco do Brasil, credor, passa a ter a propriedade resolúvel do bem. Quer dizer que quando eu compro um carro, eu adquiro um carro por alienação fiduciária, por garantia de alienação fiduciária, o meu carro é passado para o nome do Banco do Brasil? Sim, é isso que eu estou dizendo. O carro fica na propriedade do credor. O credor passa a ter a propriedade resolúvel. O que quer dizer propriedade resolúvel e limitada? Isso já caiu em prova. A propriedade do credor ela é limitada. Por que limitada? Porque o credor, apesar dele ter a propriedade, ele não pode vender para terceiros. O Banco do Brasil passa a ser proprietário do meu veículo, mas ele não pode vender o meu veículo, por isso que a propriedade é limitada. A propriedade é resolúvel porque quando eu, Cabral, acabar de pagar a dívida, resolve-se a questão, resolúvel. A propriedade volta para mim. Então, o Banco do Brasil, exemplo hipotético, o credor fiduciário passa a ter a propriedade resolúvel e limitada sobre o bem. Por isso, o bem dado em alienação fiduciária é de propriedade do credor e não do devedor. Ele passa a ter, o credor fiduciário, passa a ter a posse mediata ou distante. O que é posse mediata? Eu estou com um carro, foi financiado pelo Banco do Brasil, a garantia é uma alienação fiduciária, o meu carro, a propriedade dele é passada para o Banco do Brasil, é uma propriedade limitada, porque o Banco do Brasil não pode vender para terceiro, é uma propriedade resolúvel, porque quando eu acabar de pagar as parcelas, resolve-se a propriedade, volta para a minha propriedade, e o Banco do Brasil passa a ter a posse mediata ou distante, e eu, devedor, passo a ter a posse imediata. Eu, devedor, tenho a posse imediata. Ou seja, eu estou de posse da coisa, eu, Cabral, devedor. O Banco do Brasil, credor, tem a posse imediata, distante.
mas tem a propriedade resolúvel e limitada. Portanto, para a prova, a propriedade do bem em alienação fiduciária é do credor e não do devedor. Tranquilo? Por isso é chamado de sui generis. Então, a alienação fiduciária é um contrato pelo qual o devedor, chamado de fiduciante, transfere para o credor fiduciário a propriedade do bem, propriedade resolúvel e limitada. Pode ser coisa móvel ou coisa imóvel. Bom, a alienação fiduciária, assim como a hipoteca, assim como o penhor, assim como a fiança, tem natureza de contrato acessório, já caiu isso numa prova. A natureza de contrato acessório. A única garantia que vai cair na prova para nós, dessas 5 que não é acessória, é o aval. O aval é autônomo. A fiança é acessória, penhor acessório, hipoteca acessória, alienação fiduciária acessório. Um detalhe importante. A alienação fiduciária, o contrato de alienação fiduciária, o contrato transfere a propriedade para o credor. Apesar de que a função do contrato não é transferir. A função do contrato de alienação fiduciária não é a transferência da propriedade para o credor. A função precípua é garantir, servir de garantia, um contrato acessório. Mas não obstante não ter a função de transferir a propriedade, ele transfere. Ou seja, o contrato de alienação fiduciária, transfere a propriedade para o credor. Então, o credor tem a propriedade do bem e, na verdade, o bem continua com o devedor. A gente chama de fiel depositário. O devedor continua com a coisa, posse imediata, e passa a ser chamado de fiel depositário. E aqui tem uma observação interessante. No Brasil, existiam até então 2 formas de prisão civil. Isso aqui é um contrato civil. Criminal é quando alguém mata alguém, etc. e tal. Isso aqui é um contrato civil, no âmbito civil. O Brasil só constam 2 prisões civis. O infiel depositário e o devedor de pensão alimentícia impaga e injustificada. Se eu deixar de pagar a pensão alimentícia, eu posso ser preso por não pagamento de pensão alimentícia injustificada. A outra possibilidade seria, eu faço um financiamento junto ao Banco do Brasil de um carro, a propriedade passa para o Banco do Brasil, eu vendo esse carro para outrem. Não posso vender. Eu não posso vender um carro alienado, ele não é meu. Veja que eu só tenho a posse do carro. O carro é de propriedade do Banco do Brasil. Portanto, se eu vendo esse carro a terceiros, faço um contrato de gaveta, aqueles contratinhos de gaveta, paralelo, passando para terceiro, ele não tem valor legal. Por que não? Porque a propriedade não é minha. Eu, devedor, não posso vender o que não é meu. E se eu deixar de pagar as dívidas, eu vendo esse carro para um terceiro, esse terceiro para de pagar as parcelas. O banco vai executar quem? Cabral. E, antigamente, o banco poderia requerer a minha prisão civil por infiel depositário. Com o Acordo de Costa Rica, o Brasil foi signatário do Acordo de Costa Rica. Lá no Acordo de Costa Rica ficou estipulado que não haveria mais prisão civil por infiel depositário. Eu duvido que caia isto que eu estou falando agora em prova, duvido que caia. Depende de acordo internacional, depende de jurisprudência, depende de determinação judicial. Só para não deixar margem de dúvida, caberia, em tese, a prisão civil do infiel depositário? Em tese, sim. A lei ainda prevê a prisão civil. Mas como o Brasil foi signatário do Acordo de Costa Rica, que pôs fim à prisão civil do infiel depositário, é fato que, na prática, os juízes não têm mais condenado à prisão. Então, como é uma polêmica, depende de acordo internacional, depende do Brasil denunciar ou não o acordo, depende de outros fatores, eles não vão colocar isso numa prova de Banco do Brasil. Com certeza não vão. Tá? Mas independente de ter prisão civil ou não, eu continuo sendo fiel depositário do bem. Eu, devedor, tenho a posse e sou fiel depositário do bem.
É indiscutível. Eu não vou entrar no mérito se tem prisão ou não mais no Brasil por isso. Mas que eu continuo, se cair na prova, o devedor cuja garantia é a alienação fiduciária é o fiel depositário do bem. Continua sendo fiel depositário. É irrelevante se o Brasil está mandando prender o infiel depositário ou não. É possível que não, com o acordo de Costa Rica. Mas eu continuo sendo o fiel depositário do bem. Tranquilo? Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás. A forma pública é da essência do ato, sempre que o beneficiário for pessoa jurídica, questão de prova. Põe essa lâmina para mim. Essa lâmina eu tirei de um concurso. Página 71, lâmina 71, aí ó. Isso já caiu em prova. A forma pública, escritura pública, é da essência do ato, sempre que o beneficiário seja pessoa jurídica. Então, deixa aí. Olha só, existem dois tipos de contrato, contrato público e contrato particular. É igual a procuração. A procuração particular, eu posso passar a mão aqui no papel para você, está valendo. A procuração pública é feita em cartório. Então, eu vou ao cartório e faço uma procuração pública. Aqui ele está dizendo que, se caísse numa prova assim, quer ver? A forma do contrato de alienação fiduciária deve ser sempre pública. Falso. Quando é que deverá ser pública? Quando o beneficiário for pessoa jurídica. Se o Banco do Brasil está emprestando dinheiro para a LFG, a garantia é alienação fiduciária, o contrato tem que ser de forma pública. Tem que ser feito em cartório. Se o Banco do Brasil está emprestando dinheiro para a pessoa física, para o professor Cabral, tem que ser pública? Não, olha lá. O instrumento particular poderá ser utilizado quando esse mesmo beneficiário for pessoa física. Mas, em todos os casos, exige-se forma escrita. Pode voltar? Então, cuidado, esse roxo que está aí já caiu em concurso. O contrato de alienação fiduciária pode ser particular. Quando o devedor, o cliente do banco, for pessoa física, pessoa natural. E se for uma pessoa jurídica, uma empresa, vai pegar um empréstimo, uma alienação fiduciária, exige-se forma pública, ou seja, em cartório. Forma pública em cartório é pleonasmo. As pessoas, já chega a pessoa, eu fui gerente do banco, eu falava assim, não, tem que ser uma procuração pública. Aí o cara fala assim, em cartório? Aí eu faço aquela brincadeira, não, em açougue. A procuração pública é em cartório, não precisa falar. E tem gerente que fala, né? Por favor, só traz uma procuração pública em cartório. Dá vontade do cliente virar e falar assim, não pode ser no açougue, na padaria? Então, procuração pública é em cartório, não precisa dizer que é em cartório. Bom, vamos ver se ficou alguma coisa para trás. Caso não haja satisfação da dívida, caso o devedor não pague a dívida, o que pode acontecer? O credor pode pedir a busca e a apreensão do bem. Busca e apreensão é uma coisa muito mais célere, muito mais rápida. Veja que na hipoteca e no penhor, não há que se falar em busca e apreensão. O bem dado em penhor, o bem empenhado, o bem hipotecado, eles são do próprio devedor ou de terceiros. Não existe a figura da busca e apreensão. Na alienação fiduciária, como a coisa passa para a propriedade do banco, então se eu comprei um carro, adquiri um carro, a garantia é a alienação fiduciária, aquele carro passa para a propriedade do Banco do Brasil. Caso eu deixe de pagar as parcelas, o banco vai entrar com uma ação chamada ação de busca e apreensão. A justiça vai lá na minha casa e vai buscar o carro e entregar para o Banco do Brasil. Por quê? Porque é de propriedade do Banco do Brasil. Então ele vai pedir a busca e a apreensão. É uma ação muito mais rápida. Então a alienação fiduciária, a garantia para o banco é maior do que, por exemplo, um penhor. Porque o penhor pode acontecer do banco não encontrar o bem mais. A alienação também, mas a alienação é mais séria. A coisa já é do banco, já é da propriedade dele. No penhor não é da propriedade dele. Se a coisa desaparece, o banco pode pedir uma conversão da ação em depósito. Pode exigir que o devedor deposite em juízo a quantia devida. Antigamente, tinha a prisão civil. Se ele não encontrava o bem e se o devedor não depositava a quantia, o credor pedia a prisão civil do infiel depositário. Como o Brasil assinou o acordo de Costa Rica, não vai ter prisão civil. Mas, apesar do banco não ter como buscar a coisa que desapareceu, vai apurrinhar o devedor o resto da vida, né? Vai sujar o nome do devedor e vai atrás dele.
admite-se também ainda a venda extrajudicial do bem. Como assim? Se o Banco do Brasil permitir, ele tem que concordar, ele é o proprietário. Eu digo para o Banco do Brasil assim, quer ver? Banco, eu estou atrasado aí 4 parcelas. Eu não tenho dinheiro para pagar. Mas o meu irmão quer comprar esse carro. Você, Banco do Brasil, concorda com a alienação extrajudicial que eu vendo esse bem? Concordo. Então eu vou vender esse carro para o meu irmão, e o meu irmão vai depositar o dinheiro para o Banco do Brasil. Então chama venda extrajudicial com a anuência do credor fiduciário. Uma questão importantíssima, agora perigosa, muito perigosa para concurso, é a questão do alienação fiduciária e venda com reserva de domínio. O que é uma venda com reserva de domínio? Agora aí é uma questão problemática, até para eu ensinar e para dizer como cairia numa prova. Até 1997, só se admitia alienação fiduciária sobre coisa móvel. Até 97, a outubro de 97, não se admitia alienação fiduciária sobre imóvel. Até aquela data, então, a gente dizia que a alienação fiduciária era também conhecida como venda com reserva de domínio. O banco estava vendendo e reservando o domínio para ele. Só que a venda com reserva de domínio só é cabível sobre coisa móvel. Não existe venda com reserva de domínio sobre imóvel. Então, a partir de outubro de 2007, surgiu uma pendenga. Se eu fosse da banca hoje, eu não colocaria isso numa prova. E se eu estivesse fazendo uma prova, um concurso hoje do Banco do Brasil Caixa, e caísse assim, alienação fiduciária é o mesmo que venda com reserva de domínio? Falso. Eu marcaria falso tranquilamente. Porque a alienação fiduciária pode recair sobre imóvel ou sobre móvel. Se for sobre imóvel, pode até ser venda com reserva de domínio. Se for sobre imóvel, não pode ser venda com reserva de domínio. Portanto, a banca não pode afirmar categoricamente que todo contrato de alienação fiduciária equipara-se a uma venda com reserva de domínio. Não pode afirmar isso mais. E o que eu vou falar para vocês então? Como é que nós vamos decidir para um concurso? Primeiro, eu acho que a banca não vai colocar isso numa prova. Ele correria o risco de ter a questão anulada. Segundo, se ele colocar sem determinar, colocar alienação fiduciária é o mesmo que venda com reserva de domínio, você pode marcar falso. Marca tranquilo que é falso. Agora, se ele disser a alienação fiduciária, desde que não recai sobre imóvel, é o mesmo que venda com reserva de domínio. Aí pode ser. A gente chama de pacto adjeto. Aí pode ser. Eu vou mostrar um quadrinho aqui, que eu fiz uma comparação. Aí você fala assim, mas por que você vai fazer isso? Por que você não ignorou esse assunto, passou por cima disso? Eu não posso passar por cima disso. Porque é uma questão que pode cair numa prova. De repente a banca, por loucura, queira colocar isso numa prova, e de repente a banca sabe disso. Ele quer testar o conhecimento. Eu disse para vocês, quando eu cheguei aqui hoje, que 30% das questões de uma prova são de nível fácil. Isso chama barema. Barema. Toda banca de concurso, ela tem o barema dela. É obrigatório. Meu irmão foi instrutor da ESAF muitos anos. E ele bolava a prova da ESAF. Ele falava, não, nós também trabalhamos com barema. Você pode pegar todos os concursos que trabalham assim. 30% são questões de nível fácil. 50% das questões são questões de nível médio. E 20% são questões de nível difícil. É sempre assim. Então, essas questões aqui são questões que você não pode errar nunca. São aquelas questões singelas. O aluno, o candidato inocente que está começando em concurso agora, ele chega a errar uma questão dessa, porque ele olha e fala assim, não, está muito fácil. Isso é peguinha, não vou marcar não. Vou marcar falso. Não, ela é fácil mesmo. Ele não quer dificultar, ele quer saber se você tem noção do assunto. Será que esse cara estudou conhecimentos bancários? Ele vai colocar assim, quer ver uma questão de nível fácil? Enquanto no penhor a regra são coisas móveis, a hipoteca, a regra são coisas imóveis, a alienação fiduciária pode ser móvel e imóveis. Acabou, isso é uma questão do CESP. Aí você fala, fácil demais, isso é ridículo. Não,